Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Retiro de Quaresma, 19º dia. Olá, irmão e irmã, seja bem-vindo ao nosso Retiro de Quaresma da Comunidade Transfiguração. Me chamo Luiz Fernando de Souza, sou filho em pertença à vida a este carisma e estarei neste dia aqui ministrando a palavra para você e também as orientações que esta palavra nos pede para este dia e também para bem vivermos este tempo quaresmal, um tempo de penitência, de oração e de reclusão. Hoje o nosso tema é digno do Evangelho de Cristo e também falaremos sobre o maná, o pão que cai do céu. A nossa leitura está em Filipenses 1, do 26 ao 30. Assim, minha volta para junto de vós vos dará um novo motivo de alegria. Em Cristo Jesus, cumpre somente que vos mostrais em vosso proceder dignos do Evangelho de Cristo, que eu vá ter convosco, quer permaneça ausente. Desejo ouvir que estáis firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé do Evangelho, sem vos deixardes intimidar em nada pelos vossos adversários. Isto para eles é motivo de perdição, para vós outros de salvação. E é a vontade de Deus, porque a vós é dado não somente crer em Cristo, mas ainda por ele sofrer. Sustentai o mesmo combate que me tendes visto travar, no qual sabeis que eu continuo agora. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a volta de São Paulo é motivo de grande alegria para os irmãos, os irmãos de caminhada dele. E por que isso? Porque São Paulo, ele tinha uma vida íntegra. A vida dele era um testemunho de vida. Muitas das vezes ouvimos falar sobre este tema, ser um testemunho de vida. E o Senhor nada nos pede a mais do que ser coerente. Ter testemunho de vida não é você ser grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Isso também, claro. Mas ser testemunho de vida é todos os dias viver esta conversão. Viver este novo de Deus, sem olhar para trás, sem voltar aos pecados, buscando sempre ser uma pessoa que já encontrou Cristo, que já se entregou a Cristo. Então, a minha vida deve ser, sim, um reflexo aos demais, no trabalho, em meio às calúnias da família, dos amigos, em meio a tanto caos que vemos no mundo, em meio às questões sociais. Então, a minha vida, ela precisa ser um testemunho da verdade. A partir do momento que eu me torno um seguidor de Cristo, eu me torno alguém que busca estar próximo a Cristo, então eu tenho que exalar esse perfume, esta fragrância que se chama Jesus. A partir do momento que eu me aproximo de Cristo, a minha vida precisa ser um constante testemunho, seja no meu modo de falar, seja no meu modo de andar, no meu se vestir. Quantas pessoas que se dizem convertidas, mas se vestem como pagãos, sem pudor. Quantas pessoas que ouvem músicas que agridem a sua fé, a sua espiritualidade, agridem a sua castidade. A partir do momento que a minha vida é um testemunho, eu tenho um testemunho de vida, eu sou alguém que é testemunho, todos esses itens que eu falei e mais ainda, não escandalizar na frente dos outros, os vícios como o álcool, as drogas, o cigarro, são coisas que ficaram no passado e devem ficar no passado. Porque aquele que se encontra com Jesus, aquele que se encontra com Cristo, ele já não quer mais olhar para trás, mas ele quer se fazer uma pessoa nova para estar limpo. E estar limpo
somente podemos estar limpos se estamos próximos a Deus. Se nos afastamos de Deus, nos sujamos mais e mais e mais, e quando vamos ver, estamos todos sujos e lameados. Então, que a sua vida seja um testemunho, que a sua vida seja um reflexo da sua espiritualidade. Não somente rezar. Sim, eu peço para você rezar todos os dias. Rezar o rosário, sua novena, enfim. Mas que não fique somente na oração, mas que seja também nos seus trabalhos, né? Ora et labora, como diz São Bento. Trabalho e oração. Que a sua vida seja isso, um trabalho e oração. Um dínamo que vai erguendo a sua fé, erguendo sua caminhada e te fazendo cada vez mais forte, cada vez mais convictos. Que as pessoas somente ao te olharem possam reconhecer que aí há um cristão de verdade, alguém autêntico. Hoje falamos sobre o maná. Então, após a saída do povo hebreu do Egito, eles começaram a sentir fome, posso dizer assim, e começaram a murmurar, reclamando que no Egito eles tinham comida, eles podiam comer o que queriam, e o Senhor os tirou de lá para fazer com que eles morram de fome no deserto. Então, começaram a murmurar entre si sobre querer voltar para trás, querer voltar no lugar onde eram escravos, porque é normal do ser humano realmente sempre estar insatisfeito. E aqui começamos a ver um monte de situações a qual o povo começa a murmurar e até mesmo abandonar o Senhor. Mas o Senhor sempre se mostra fiel. Então, ao ver a murmuração do povo, ele manda cair do céu maná, codornizes e maná. O maná, ele caía realmente do céu e era como, diz a palavra, que era como cereais que ficavam assim no orvalho e se solidificavam, tinham um gosto como de pão de mel assim. E ao verem este pão, os hebreus exaltavam, né, o que é. E dessa transliteração para o português, chegamos à palavra maná, que na Bíblia é basicamente o que é. Ou seja, é aquilo que vem do céu, é aquilo que Deus mandou. O maná, cada pessoa podia recolher o maná de acordo com a sua necessidade, não podia passar mais do que era permitido, tinha uma porcentagem que podia pegar. Quem pegava demais era suficiente, quem pegava de menos, Deus se fazia suficiente também. Não poderia guardar para o outro dia, senão ele apodrecia e criava vermes. E ele dava pela manhã e com o calor do deserto ele desaparecia. O maná, o pão do céu, ele é já um começo para o povo entender sobre o Senhor Jesus, que é o verdadeiro pão do céu. Este maná que Deus manda, ele é um sinal de amor e de fidelidade para o povo, para Deus com o seu povo. Se formos parar para pensar o quanto ainda nós murmuramos em nossa caminhada, o quanto poderíamos ser bem mais, poderíamos estar lá na frente já, em nossos afazeres, com o nosso ministério, com o nosso trabalho, mas pela murmuração acabamos tropeçando e sempre caindo e caindo e caindo. O Senhor nos pede hoje para que possamos ter uma vida transfigurada, para que possamos ser pessoas que deixaram já a murmuração de lado. Porque isto não é algo na qual alguém que tem uma vida em Cristo, alguém que é digno do Evangelho de Cristo, começa a fazer. Não.
O Senhor nos pede a integridade, Ele nos pede o tudo. Senhor, sou fraco e pecador. Reconheço o teu amor para mim e recorro à tua infinita misericórdia para que me ajudes a ser fiel em todo o meu proceder e assim possa ser digno do teu evangelho. Amém. Então, o compromisso de hoje que o Senhor nos pede é que você possa parar de murmurar, seja nas pequenas coisas ou até mesmo nas grandes coisas, mas o Senhor pede que você seja grato a Deus por aquilo que Ele te manda, para que assim Ele possa te honrar cada vez mais e colocar a sua poderosa mão que ampara cada vez mais em seus ombros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.